Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. No programa de hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de artrite reumatoide. Nosso convidado é o médico reumatologista Dr. Tiago. Tiago, é um prazer receber você aqui no programa e tentar explicar um pouquinho para os nossos telespectadores, a respeito dessa patologia. Eu que agradeço o convite, mais uma vez, de falar sobre um assunto muito interessante. Doutor, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores o que vem a ser a artrite reumatoide? Então, Luciano, a artrite reumatoide ela é uma doença sistêmica de caráter autoimune, né? Quando a gente diz autoimune, são doenças que o próprio organismo produz anticorpos contra o nosso corpo. Certo. E isso desencadeia, gera vários processos inflamatórios. Pode afetar vários órgãos, vários sistemas, mas o principal são as articulações, é a inflamação articular. Então a artrite, resumindo, é a inflamação na articulação. E pode ser em qualquer articulação do nosso corpo. Praticamente todas as articulações podem ser afetadas. E vamos pensar assim, tem algum sexo que é mais acometido, alguma raça? Quem que é mais acometido pela artrite? Então, a artrite reumatoide ela é um pouco mais comum em mulheres do que em homens, geralmente na proporção de 3:1, 3 mulheres para cada homem. E a faixa etária mais acometida geralmente são entre 35 e 55 anos. Apesar de poder acontecer desde crianças até idosos. Não importa a idade, mas a mais acometida é nessa faixa, né? Exatamente. Ô, Tiago, vamos falar um pouquinho então das causas da artrite. Quais seriam elas? Então, é difícil a gente determinar uma única causa para a doença. A gente sabe, como eu falei no início, que ela é uma doença autoimune. Certo. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que o nosso corpo, por um motivo que a gente às vezes não sabe exatamente, começa a produzir anticorpos contra nós mesmos. Certo. E isso gera um processo inflamatório, principalmente nas articulações. Tem alguns fatores que podem estar relacionados a pessoa ter uma predisposição maior. Alguns fatores genéticos e alguns fatores ambientais. Certo. Dentro desses fatores ambientais, o que está uma comprovação, tem mais estudos mostrando uma relação direta, é o cigarro. O tabagismo tem uma relação muito direta com o desenvolvimento da artrite e com a gravidade da doença. Aliás, o cigarro está, acho que, relacionado com várias patologias, com várias doenças, né, Tiago? Não só com a artrite, mas o cigarro realmente faz mal, né? Sim. Não adianta. Vamos falar um pouquinho, então, dos sintomas, né? Quem tem artrite, como que pode chegar à conclusão que está com artrite ou a hora certa de procurar o médico? Geralmente, no início, o paciente pode começar com um quadro, às vezes, um pouco inespecífico, às vezes um cansaço, um pouco de fadiga, e logo evolui para a inflamação articular, que é a artrite, quando inflama a articulação. Aí o que o paciente vai sentir? É dor, inchaço, sensação de calor nas articulações. Como eu falei nisso, pode acometer qualquer articulação, mas as articulações mais afetadas geralmente são as mãos e os pés. Certo. E um outro sintoma que também é precoce no início dos sintomas é o que a gente chama de rigidez matinal. O paciente acorda de manhã com as mãos, com a sensação que estão rígidas, estão difíceis de fechar. Então essa rigidez é um sintoma precoce que chama atenção. Quer dizer que o paciente então acorda com dificuldade locomoção, de movimentação. Isso. Principalmente das mãos. Principalmente das mãos. Ele acorda com muita dor e com essa rigidez. E depois de 1 a 2 horas, a rigidez e a dor pode até diminuir um pouco. Mas a dor persiste, continua. Mas a dor persiste. Tiago, vamos falar um pouquinho do diagnóstico da artrite. Como que a gente faz? Tem algum exame específico para chegar ao diagnóstico ou ele é totalmente clínico? Ele é eminentemente clínico, quase que praticamente o quadro clínico já dá o diagnóstico. Então, o paciente que chega com queixa de dor, inchaço articular, afetando principalmente mãos e pés no início, com essa rigidez matinal, você já tem uma suspeição muito grande que seja um quadro de artrite reumatoide.
Os exames de sangue podem ajudar a confirmar o diagnóstico ou fazer o diagnóstico diferencial, às vezes com outros tipos de artrite. Certo. Mas o quadro clínico é bem sugestivo e fecha a maioria dos diagnósticos. Nos exames de sangue, você pode ver, em alguns casos, às vezes, uma anemia discreta, aumento das provas inflamatórias, que a gente chama, né, que é o VHS, a proteína C reativa. Certo. E tem 2 exames que são mais específicos para artrite, que é o fator reumatoide, que ele pode vir presente na artrite reumatoide, também em outras situações. Certo. E tem um que é bem mais específico, que quando o fator reumatoide vem negativo, a gente costuma pedir, que chama anti-CCP, que é um exame mais específico, que também pode ajudar a diagnóstico da artrite reumatoide. Como que chama esse último exame que você disse, só para os nossos telespectadores não entenderem? É uma sigla, né, que é um nome em inglês, que chama anti-CCP. Certo. Que é um anticorpo também contra uma proteína específica que está presente na artrite. Tiago, eu gostaria que, se possível, que você comentasse a respeito do tratamento. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com o Dr. Tiago, que é médico reumatologista. Então, antes dos comerciais, eu comentei, né, se você poderia comentar com os nossos telespectadores a respeito do tratamento. Pode ser, Tiago? Pode. Assim, o tratamento ele pode ser dividido em duas situações diferentes. As medidas não medicamentosas, que em todas as doenças são importantes. Então, todos os pacientes a gente orienta a ter uma vida saudável, o controle de outras doenças, se eventualmente tiver, como hipertensão e diabetes, que isso vai facilitar o tratamento da artrite. Uma coisa que os pacientes têm muita dúvida em relação à alimentação, se alguma coisa pode melhorar ou faz piorar a artrite reumatoide, não tem nada. Não tem nada a ver com a alimentação. Cientificamente. E em relação aos medicamentos, a gente tem hoje diversos medicamentos que fazem parte do arsenal terapêutico que a gente tem para tratar a doença. A gente pode usar desde medicamentos mais leves até medicamentos extremamente potentes. Geralmente a gente começa com esses medicamentos mais leves, que são medicamentos orais, são remédios específicos para artrite. E hoje, de uns 10 anos para cá, a gente tem alguns medicamentos que a gente chama de que é terapia biológica. Certo. São medicamentos mais modernos, que são reservados para os quadros mais graves da artrite ou aqueles pacientes que não responderam a esses medicamentos orais. Então hoje, com as opções que a gente tem de medicamentos, a gente consegue ter um bom controle da doença. O importante realmente é fazer o diagnóstico bem no início da doença, né, Tiago? Porque, e tem aqueles também, como você disse, que não responde ao tratamento, mas tudo que é feito no começo é melhor. Então não há necessidade de lançar mão de vários medicamentos ou outros medicamentos mais potentes, sendo que uma coisa, de repente, bem no comecinho poderia resolver. Sim. Não é isso? Quanto mais, hoje se preza muito o diagnóstico e o tratamento mais precoce possível da artrite. Isso faz uma diferença muito grande na evolução da doença. Os pacientes que começam a tratar de forma mais precoce, mesmo aqueles que têm uma doença grave, tendem a ter uma resposta melhor ao tratamento e evitar as sequelas da doença, o que a gente via no passado, né? Que hoje a gente vai ver cada vez mais. Espera-se que não, né? Que resolva cada vez mais, né, Tiago? Com certeza. Doutor, a artrite está relacionada com a genética? Tem alguma coisa a ver ou não? Tem alguns fatores genéticos, alguns genes que estão relacionados à doença. Já se mapeou, né, todo o genoma humano e alguns genes estão relacionados à artrite. Mas certo. Só ele, isoladamente, não quer dizer que a pessoa vai ter a doença ou não. Tanto que tem pessoas que não têm esses genes presentes e têm artrite, outras pessoas têm esses genes e não desenvolvem artrite. Né? Mostrando que tem outros fatores que vão influenciar a pessoa a desenvolver ou não a doença. Mas a história genética é importante, porque a gente sabe que pessoas que têm um histórico familiar de artrite reumatoide têm uma tendência um pouco maior de desenvolver a doença. Isso é importante, que às vezes o pessoal está nos assistindo e minha mãe tem, alguém da família tem, e vai ficar sugestionado que vai ter também. Então não necessariamente
tem que desenvolver a artrite porque alguém de casa tem. Não necessariamente. Ele tem uma chance um pouco maior, mas pode nunca desenvolver a doença. Doutor, atividade física é importante para quem tem a artrite reumatoide? Sim. Quais seriam assim, as atividades aconselháveis? A atividade física é importante para todas as doenças reumatológicas, inclusive para a artrite reumatoide. Às vezes tem esse conceito de que quem tem artrite não pode fazer exercício, tem que ficar em repouso absoluto. Isso não é verdade. A gente deixa o repouso para aqueles pacientes que estão com uma fase da doença muito ativa, que tem muitas articulações inflamadas. A gente tratando a doença, estando com a doença sob controle, a atividade física só traz benefícios. Melhora a força muscular, melhora a mobilidade das articulações, né, e ajuda a controlar outras doenças que o paciente eventualmente tem, hipertensão, diabetes. Em relação ao tipo de exercício, não tem um único exercício ideal para todos os pacientes. A gente tem que avaliar individualmente cada paciente. Se o paciente já tem alguma deformidade, eventualmente ele tem algumas limitações. Certo. Mas aquele paciente que não tem deformidade, que está a doença sob controle, a gente libera praticamente todos os exercícios, só evita um pouco exercícios que tenham grande impacto, que tenha que saltar, ou corridas muito intensas. Porque vai ficar dolorido, né? A pessoa não vai suportar. Mas de forma geral, exercícios com baixo impacto, de fortalecimento muscular, associados a alongamentos, são totalmente recomendados. Quais seriam as alterações que poderiam, né, causar destruição da membrana sinovial? Então, assim, a membrana sinovial, para todo mundo entender, é uma membrana que envolve as articulações. E ela é o principal alvo da inflamação no caso da artrite. Por causa desse processo autoimune, são produzidos então esses autoanticorpos, produzidos substâncias inflamatórias que vão gerar uma inflamação nessa membrana e com uma consequente destruição se a gente não controla. Certo. Ela primeiro destrói essa membrana, depois começa a destruir a cartilagem da articulação e eventualmente até a parte óssea. Doutor, então seria nessa parte da destruição da cápsula sinovial que realmente a pessoa começa a ter deformidade então dos membros, por exemplo, principalmente nas mãos, dos dedos, não é isso? Isso. Se ela for uma inflamação constante e não controlada, ela vai destruir primeiro essa membrana, depois a cartilagem e vai destruindo a parte óssea. É onde vai deformando as articulações dos pacientes com artrite. Se a gente trata essa doença precocemente de forma adequada, a gente consegue controlar e evitar essas lesões. É como você disse, atualmente essas deformidades então já são mais difíceis, né, de surgirem. Desses pacientes que iniciaram com a doença nos últimos anos, com esses novos medicamentos, a tendência é que cada vez menos a gente vê pacientes com grandes deformidades como a gente via no passado. Doutor, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje falando um pouco a respeito de artrite reumatoide com o Dr. Tiago e também nesse bloco a presença da Juliana com as perguntas dos nossos telespectadores. Doutor, a artrite reumatoide pode comprometer outro órgão, por exemplo, pulmão, que não seja articulação? Também pode, né? É mais raro, né? Tanto que a doença é mais conhecida pelo cometimento das articulações, mas podem ter as manifestações que a gente chama de extraarticulares, que podem ser no pulmão, pode dar uma fibrose no pulmão, certo. Pode ter um acometimento ocular, dar uma inflamação no olho, você pode ter manifestações na pele, que são lesões, às vezes úlceras em membros inferiores, que é por causa de uma vasculite, uma inflamação dos vasos. Certo. E pode também ter uma inflamação de alguns nervos, levando uma neuropatia. Mas essas manifestações são bem mais raras. Mas são as articulações mesmo, né? É o principal. Como que poderia fazer um diagnóstico diferencial? O que você falaria a respeito? Então, nem sempre o paciente que tem artrite, que tem inflamação articular, ele tem artrite reumatoide. Ele pode ter outros tipos de artrite. Certo. Algumas outros tipos que também são comuns é a artrite psoriásica, que é a artrite que está relacionada à psoríase, que é uma doença de pele.
Você tem artrite relacionada à gota, né, que está relacionada ao ácido úrico elevado. Então, esses são 2 exemplos de outros tipos de artrite que não artrite reumatoide. Não artrite reumatoide, né? Doutor Tiago, toda semana tem as perguntas dos nossos telespectadores. Pode responder? Claro. Juliano, então vamos começar, né, pela primeira pergunta aí do doutor Tiago. A artrite reumatoide é contagiosa? Essa é uma dúvida bem frequente. Muitos pacientes querem saber se vai pegar de alguém, mas não é contagioso, nem por contato próximo, nem por saliva, por sangue, não é transmitível de forma alguma. Não tem nada a ver, né? Essa, eu acho assim, é uma pergunta que realmente é uma dúvida e muita gente fica preocupada, não só com artrite, mas com vários tipos de doença, né? Paciente, será que é contagioso? Como será que eu pego? É difícil, né? Não é por aí, né, Tiago? Isso não é transmissível de forma nenhuma. Juliana, próximo. A artrite reumatoide é hereditária? Como eu já tinha até falado anteriormente, o fator genético é importante, mas não determina se a pessoa vai ter ou não a doença. Quem tem uma história na família, um histórico familiar, tem uma chance um pouco maior de desenvolver. Próxima, Juliana. Quais são os sintomas da artrite reumatoide? Então, os principais sintomas é o que eu falei inicialmente, aquela rigidez matinal, que é um sintoma bem precoce, bem frequente, que é aquela dificuldade de movimentar, fechar as mãos pela manhã, e os sintomas especificamente da artrite, que é a dor, o inchaço, o calor nas articulações. Isso são os sintomas principais da doença. E que judia, né? Sim, e muito. Próxima pergunta, Juliana. Quais os tratamentos existentes para a artrite reumatoide? Então, assim, a gente, como eu tinha falado anteriormente, a gente tem vários medicamentos, né, que a gente usa. Desde medicamentos mais leves, que são alguns medicamentos orais, até medicamentos mais potentes, que são alguns imunossupressores, que medicamentos que vão regular essa autoimunidade. E nos últimos anos tem a terapia com medicamentos que a gente chama que são os biológicos, que são medicamentos injetáveis para artrite. Tiago, uma curiosidade, o fator clima tem alguma coisa, interfere na artrite reumatoide? Essa é uma dúvida também bem comum. Os pacientes acham que quem em um lugar mais frio, alguma coisa, pode ter mais artrite. Mas o frio não tem relação com a artrite reumatoide. A incidência da doença é mais ou menos igual em quase todos os países do mundo, onde faz calor, onde neva. Então não tem influência nenhuma. No frio, às vezes os pacientes queixam um pouco mais de dor, mas não para desenvolver a doença. Não para desenvolver, né? A próxima, Juliana. Doutor Luciano, por hoje é só. E lembrando os nossos telespectadores que enviem suas dúvidas e suas perguntas pelo e-mail drluciano@programasaudeendia.com.br, que temos o prazer em respondê-las. E até a próxima semana. Se Deus quiser, né, Juliana? Doutor, antes de terminar, eu quero agradecer muito, né, a tua presença. Tenho certeza que foi muito bom, tenho certeza que os telespectadores aproveitaram muito, e eu gostaria que, se possível, deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Luciano, o convite. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente deve deixar para os telespectadores é que a artrite, quanto mais precocemente ela é diagnosticada, melhor a evolução da doença. E a gente vai conseguir controlar a doença mais rápido e Lógico. Isso fazendo com que o paciente não tenha nenhuma sequela no futuro. Hoje a gente tem medicamentos para esse controle ideal da doença. Então, o que a gente fala para os pacientes quando tiver esses sintomas, a dor, a rigidez, procurar um médico para ver se não está desenvolvendo. Não demore, né? Procure quanto antes, né? Com certeza. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Juliana, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.